Tema de hoje: alimentados com as palavras da boa doutrina. Diga: eu recebo esse alimento. Diz a palavra em 1 Timóteo 4, 6 e 7. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Eu achei aqui que, graças a Deus, nós estamos aqui nos bons ministros de Cristo. Estamos expondo estas coisas que Paulo também expunha, não é? Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, na graça. Há um banquete espiritual preparado para este povo. Não só o que está aqui fisicamente no santuário, mas os internautas e todos que vão ter acesso a esta palavra. Oremos a Deus. Deus maravilhoso, Jesus bendito, Rei, Salvador, Cristo. Obrigada, Senhor, porque nós te conhecemos, porque hoje nós te vemos. As tuas manifestações estão entre nós. O teu agir é constante e é real em nosso meio. Te damos graças, Senhor, pelos olhos iluminados, pela nossa predestinação, Senhor, pela nossa eleição incondicional, pelo nosso chamado, pela justificação. Obrigado, porque tudo foi por graça. Obrigada porque até o dom da fé tu nos deste, para que a gente pudesse crer e ter tudo isso manifestado. Obrigada, Jesus, porque nesta noite o Senhor tem trazido aqui um povo santo, especial, ovelhas do teu pastoreio, que vão se alimentar da boa palavra, da sã doutrina. Por isso, Senhor, cada vida aqui dará frutos para a glória do teu reino, a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Eu te glorifico, te exalto e te bendigo pelos frutos que virão desta palavra. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deixa o meu som assim. Obrigada. Amém. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, filhinhos benditos do Pai, reino e sacerdócio, ministros de uma nova aliança, chamados para a paz, aqueles que são santos e irrepreensíveis, porque Deus os fez assim, escolhidos e predestinados em amor, mais que vencedores em todas as coisas, povo que vive por fé. 100% do que nós pregamos está na Bíblia. 100% do que nós pregamos está na Bíblia. A revelação da graça não é uma invenção nossa. Não é invenção do apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive, da Missão Apostólica da Graça de Deus. É a pregação do apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos. Significa, então, que outra mensagem, outras palavras, outro ensino, o próprio apóstolo Paulo nem considera como evangelho. Você quer ver como ele diz em Gálatas 1:6? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então ele diz, Jesus chama você na graça, que é o verdadeiro evangelho, e de repente vocês estão passando para um outro evangelho? Ele está dizendo que fora da revelação da graça dada a ele, ao apóstolo Paulo, ele nem considera nada. Ele não quer nem saber, porque não há outro evangelho. O que há fora da revelação da graça de Deus é perversão. E perversão perturba a vida. Ele diz no versículo seguinte, nós não temos, mas ele diz, olha, e não é um outro evangelho, senão alguns que vos perturbam e
querem perverter a graça de Deus. Então, o que não é graça é perversão. E o que é perversão perturba a vida do povo do Senhor. No versículo 8, Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Nós aqui nesta igreja ensinamos as ovelhas do nosso ministério e a tantas outras ligadas a nós a ter exatamente esta postura. Se vierem com alguma coisa que vá além, alguma coisa que não esteja dentro do padrão das sãs palavras de Cristo, alguma coisa que não esteja dentro da pregação de Paulo, nós ensinamos a dizer: eu não aceito, eu não recebo isso, eu não dou ouvidos, seja anátema, seja maldito. O apóstolo Paulo afirmou que só há um evangelho, a graça revelada, só há este. Boas novas de grande alegria, verdadeiramente, só se encontram na graça de Deus. Amém? Então, eu sei que algumas pessoas falam: mas isso é novo. Amado, isso não é novo, isso não é uma invenção da igreja Cristo Vive. É a pregação do apóstolo Paulo. Você usa uma Bíblia velha. Está na Bíblia há pelo menos 2000 anos. Então não tem nada de novo, tá? É o evangelho da graça de Deus, a pregação do apóstolo Paulo. Talvez alguém nos pergunte: mas espera um pouquinho, não é incômodo para vocês pregar essa palavra? Porque ela é contrária a tudo que está aí fora. Vocês ainda são a minoria pregando a mensagem do apóstolo Paulo. Não seria mais cômodo dizer exatamente o que todos estão dizendo, o que todos dizem? Amados, até seria mais cômodo. Mas se assim nós fizéssemos, não haveria mais esperança para o evangelho no Brasil e no mundo. Se nós fizéssemos o que todos estão aí dizendo e fazendo, não haveria mais esperança para os crentes no Brasil, para os filhos de Deus em muitas outras nações. Em 2 Timóteo 2, 16 e 17, Paulo diz: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Começa a falar coisa errada, fora da Bíblia, outras doutrinas, coisas profanas, outro evangelho, vai passando a outras impiedades maiores, vai falando cada vez mais bobagem, cada vez mais, né? E diz o versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Então, começamos a perceber no Brasil, quando Deus ilumina os olhos do coração, porque antes nós estávamos lá no meio desse mundo todo aí, que prega com essas palavras que corroem como câncer, e nós estávamos sendo corroídos e não percebíamos. Mas quando os nossos olhos foram iluminados pelo Espírito Santo, por sua palavra de graça, nós começamos a perceber uma linguagem que corrói como câncer. O Brasil evangélico tem uma linguagem que corrói como câncer. Mas o que nos fortalece é que, apesar de sermos ainda uma minoria a pregar a sã doutrina, o que nos fortalece é saber que o nosso ministério tem o favor de Deus. O favor de Deus está sim na sua vida. Amém. E Paulo diz em Gálatas 1:10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Isso é uma pergunta para você, para mim, para todos nós hoje. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Este ministério não procura o favor dos homens. Este ministério não procura agradar a homens, não procura agradar a tradição. Não procura dizer o que todo mundo diz, porque é mais cômodo, é mais fácil, ninguém, implica, fica todo mundo como está. Porque, amados, se nós agradássemos ao sistema, nós não seríamos servos de Cristo. Amém? Nós não fomos chamados para agradar o sistema. Nós fomos chamados para pregar o que Paulo pregou. Versículo 11 diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, saibam todos também
que o evangelho por nós, Igreja Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, o evangelho por nós anunciado não é segundo o homem. Que ficam, isso é coisa do Miguel Ângelo, isso é coisa... Não é coisa do Miguel Ângelo, amado. Miguel Ângelo não tem Bíblia. Quem tem Bíblia é Deus. E o povo de Deus tem que usar a Bíblia. Então, o evangelho por nós pregado não é segundo o homem. Diz o versículo 12. Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, se você conhece o que você conhece hoje, é mediante revelação. Foi o Espírito Santo que lhe revelou. Este é o evangelho revelado. Os homens estão por todo lado inventando denominações, inventando aquilo que eles acham ser evangelho. Você sabe que a cada hora se levanta um e cria uma denominação diferente? Aí essa pessoa acha que é evangelho o que ela vai falar. E ela vai, e ela fala. E ela começa a dizer coisas. Isso está não só no Brasil, mas isso está pelo mundo afora. Se nós somos aquilo que nós comemos, e hoje a medicina fala que nós somos aquilo que nós comemos, a nossa vida é o resultado do que nós nos alimentamos. Tem um programa, se você conhece, passa num canal a cabo, chama-se Discovery Home and Health, acho que é isso, que fala, você é aquilo que você come. Alguém já assistiu esse programa? Né? Que vão lá numa geladeira de uma pessoa e pegam toda aquela comida da semana, põem tudo em cima de uma mesa. Né? Depois avaliam a vida dela, avaliam o peso, avaliam a disposição, o casamento, o rendimento sexual, profissional, as emoções. Avaliam até as fezes da pessoa. Tem uma médica lá que fala, o negócio está mal, hein? Então você é o resultado daquilo que você come. Nós somos o resultado da nossa alimentação. Se isto é real, então significa que espiritualmente também é a mesma coisa. Nós somos o resultado daquilo que nós damos de alimento ao nosso espírito. Se eu como, se eu me alimento, se eu recebo, se eu absorvo um alimento espiritual estragado, a minha vida vai se transformar num estrago. A minha vida vai ser uma derrota. Mas, se eu sou alimentada com boas palavras da doutrina sã, a minha vida se tornará aquilo que eu recebo de alimento. Se é um bom alimento, a minha vida se torna vitoriosa e poderosa. Você sabe que milhares de ovelhas de Jesus Cristo no Brasil andam perdidas. Não sabem que voz seguir, não sabem para onde ir, não sabem onde é que está a verdade do Evangelho. Por não estarem vivendo debaixo de um apostolado legítimo da graça de Deus, essas pessoas se sentem perseguidas, cansadas, oprimidas e são devastadas pelo legalismo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 1,13. Olha só, olha que revelação, aperta o cinto aí. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Por que que Paulo perseguia a igreja e devastava? Porque ele era um legalista. Porque ele estava lá no judaísmo. Olha o que o legalismo faz. E isso continuou. E isso continua nos dias de hoje. Os legalistas continuam perseguindo e devastando o evangelho. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de um sistema que é guiado, nutrido pelo judaísmo, pelo legalismo. Quando o apóstolo Paulo era do judaísmo, quando ele era a favor das obras da carne, dos sacrifícios, das abluções, dos rudimentos, quando ele estava nisto tudo, é que ele devastava a igreja de Cristo. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Por isso, agora você entende os desígnios de Deus, como Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Ele era tão zeloso da tradição, ele era tão legalista, ele era tão judeu, ele era tão, sabe, tão defensor daquilo, que somente ele poderia ter escrito a epístola aos hebreus, aos judeus convertidos ao cristianismo. Fica todo mundo aí, será que é de Paulo? Tem tudo a ver com Paulo, tem a linguagem de Paulo, tem o jeito de Paulo, tem até a revelação de Paulo,
Lógico que foi Paulo. Só um judeu que um dia devastou a igreja cristã poderia escrever aquilo que ele escreveu em Hebreus para os judeus que se convertiam ao cristianismo. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha a predestinação aqui, viu? E me chamou pela sua graça, assim aconteceu com você também. Aquele que lhe predestinou antes de você nascer, lhe chamou por graça. Aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Para que eu o pregasse. Pregasse quem? Jesus. Entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Eu acho isso maravilhoso. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha, o apóstolo Paulo, ele não quis nem saber dos outros apóstolos. Quando ele teve a revelação da graça, ele disse, quem sabe eu vou trocar umas ideias da revelação com Tiago, com Pedro. Ele nem quis saber. Ele não foi consultá-los, nem ouvi-los. Porque Paulo sabia que os outros apóstolos só conheciam a lei. E ele, Paulo, foi chamado não para pregar a lei, ele foi chamado para pregar a graça. Amados, se Paulo falasse do que ele tinha recebido do Senhor ressuscitado, em termos de revelação da graça, os apóstolos antes dele teriam massacrado ele. Você nunca experimentou um pouquinho, quando você fala da graça para um legalista? Você um pouquinho que você fala só assim que tem um outro pacto, que não precisa mais jejuar, batizar, você é massacrado. Agora imagine Paulo no meio daqueles 12 legalistas, apóstolos. Ele falou, eu nem quero saber deles. Eu nem vou a Jerusalém, eu não vou perguntar nada para eles. Eu não vou fazer nada disso. Ele sabia o que Deus tinha entregue para ele e o que Deus tinha entregue para os 12. Se Paulo falasse do que nós cremos hoje, que é o que ele recebeu do Cristo, do justo, do ressuscitado, ele seria massacrado. Os outros apóstolos antes de Paulo eram do judaísmo da pesada, amados. Diz Romanos 4,15. Porque a lei, olha porque ele não foi lá, ele sabia muito bem o que a lei fazia. A lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Paulo não foi procurar os outros apóstolos porque eles eram legalistas. E a lei coloca você num estado de transgressão. A lei condena. Se ele falasse, olha gente, eu tenho um outro evangelho, eu tenho uma palavra para os gentios, ia vir uma ira, ele ia ser colocado num estado de transgressão. Você é transgressor, Paulo. Você está inventando uma doutrina. A lei coloca as pessoas num estado de transgressão. A lei condena, a lei pisa, a lei julga, a lei aponta o dedo, a lei ataca pedras, a lei até mata. E Paulo sabia o que a lei já tinha feito de mal às pessoas. Ele era legalista, ele era do judaísmo. Porque ele foi um deles, ele sabia o que era capaz de fazer. Ele consentiu na morte de cristãos. Ele viu Estevão ser apedrejado até a morte. Ele sabia do que a lei era capaz. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, esses não tinham o que ensinar a Paulo. Porque eles não tinham a revelação da graça. Esses apóstolos andaram com Jesus na carne, como um judeu, no cumprimento da lei. Mas eles não seguiam o Cristo ressuscitado. Amados, para esses outros apóstolos, eles foram até a ressurreição. Eles viram o túmulo vazio. Mas o ressuscitado se revela a Paulo. Você está entendendo? Amém? Certamente, se Paulo fosse até eles, eles iriam dizer a Paulo, Paulo, é o seguinte, tudo bonito que você está falando, mas nós temos que jejuar. Nós temos que carregar a cruz. Nós temos que ser batizados. Jesus fez, Paulo, você tem que fazer. Agora você vai aprender uma coisa. Esta é a essência da mensagem legalista. Qual é a essência da mensagem legalista? Jesus fez, você tem que fazer. Essa é a essência da mensagem legalista. Jesus fez, você tem que fazer. E na graça? Jesus fez para que você não tenha que fazer.
Aleluia! Percebem? Hã? Gálatas 1:17. Vamos ouvir de novo isso, vamos ler de novo isso. Hein? Nem subia a Jerusalém. Jerusalém era o centro nervoso, estava todos 12 lá, fritando, né? O cristianismo, mas um cristianismo na sinagoga. Um cristianismo cheio de judaísmo, né? Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando a graça é revelada, tem que partir, amado. Tem que sair da lei, tem que sair daquele estado medíocre de vida e tem que partir. Tem algo novo da parte de Deus para você. Se Ele está lhe revelando a graça, é para você partir. Para onde? Não precisa fisicamente sair do lugar, mas você tem que partir para as coisas que Deus tem para você, se abrir para algo novo, para um ministério que Deus quer entregar na sua mão. Amém? Então, quando ele diz assim, eu parti para as regiões da Arábia, ele está dizendo que ele tinha um chamado. Nós também temos um chamado. Ele não foi a Jerusalém para aqueles que eram apóstolos antes dele. Ele não se meteu com a lei. Nós também não nos metemos com a lei. Ele partiu para pregar a graça. Nós também partimos para pregar a graça. Muitos irmãos chegam e falam, por que vocês não participam do café de pastores? Ah, mas eu não vou subir a Jerusalém. Por que vocês não participam lá do conselho, não sei o que lá do episcopado paulistano? Nós não vamos subir a Jerusalém. Vocês não vão participar da marcha? Eu vou marchar para o lado oposto, amados. Porque nós vamos pregar graça. Nós vamos levar aquilo que Deus chamou o apóstolo dos gentios para levar. Muitos não compreendem a graça. Sabe por quê? Porque não compreendem o que diz 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não importa se era antes de nós, se pregou, se tem título. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora, não o conhecemos deste modo. Nós não conhecemos Cristo na carne. Nós conhecemos o Cristo ressuscitado. Se eu for seguir o Cristo na carne, eu vou seguir os judeus. Todos que estão seguindo o Cristo na carne estão seguindo os judeus. Segundo aos Coríntios, Romanos 10:2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Os outros apóstolos, amados, amavam a Jesus. Tinham zelo por ele, mas eles não tinham entendimento do que era o novo pacto, o Cristo ressuscitado. Eu não estou aqui dizendo, nem nunca dissemos isto, que a pessoa que vigilia, a pessoa que vai ao monte, a pessoa que jejua, que paga o preço, que ela não ama a Deus, que ela não tem zelo, ela ama a Deus. Ela tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Você está compreendendo? Não tem revelação, olhos iluminados. Versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, a pessoa que não tem entendimento, ela estabelece a sua própria justiça. Ela é que tem que fazer. Ela é que tem que cumprir. Ela é que tem que dar uma forcinha para Deus. Né? Você vê as pessoas falando, não, Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Só que a minha parte é jejuar, ir para o monte, vigiliar, pagar o preço, fazer campanha, lutar com o diabo, enfim, fazer vigílias, não é? Não pode. Quem não tem este entendimento, estabelece a sua própria justiça. Ela começa a fazer justiça, ela começa a achar que ela pode produzir justiça, porque não conhece a justiça de Deus. A justiça de Deus se chama graça. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tem muitos cristãos que amam a Deus verdadeiramente, têm zelo por Deus, mas não têm um entendimento disto, que o fim da lei é, diga com força, diga, o fim da lei é Cristo. De novo, o fim da lei é Cristo.
Então, agora é por fé. Se é por fé, nós cremos na justiça de Deus. Nós cremos na obra que Cristo fez. Nós recebemos a obra consumada de Cristo. Nós recebemos que Cristo pagou todo o preço. Nós cremos e recebemos que Cristo foi o nosso substituto. Nós não o conhecemos mais na carne. Nós conhecemos e servimos o Cristo ressuscitado. Ele está vivo. Ora, se Ele está vivo, é esse que quer ser imitado, quer ser seguido, quer ser adorado, quer ser servido. Amém? Eu quero que você reflita em 4 perguntas que eu vou fazer. Só reflita sobre isso, por favor. Primeiro, será que o apóstolo Paulo era um falso profeta? Pense. Será que o apóstolo Paulo era um falso profeta? Nós pregamos, pastor Ricardo, 100% aquilo que Paulo pregava e ensinava. E dizem que nós somos falsos profetas. Para você refletir. Segundo lugar, Cristo se equivocou ao levantar o apóstolo Paulo para os gentios? Será que Cristo ensandeceu? O apóstolo Paulo é judeu, daqueles ferrenhos, ele vai para os gentios com uma revelação que eu, do trono de graça, dei para ele. Estou equivocado. Será? Não. É esta revelação que nós seguimos e que nós vivemos. Terceiro lugar, do livro de Romanos ao livro de Hebreus, é tudo mentira? Porque você vai falar dos versículos dos livros de Paulo, das cartas de Paulo. Não, não é bem assim. Na hora da tradução só as 14 epístolas foram mexidas. É isso. Não quer, é isso, mas não quer dizer isso. Mas que criatividade tem esses homens? É isso, mas não quer dizer isso. O que eles estão dizendo? Nós estamos deixando vocês tudo louco. Então, Cristo não se equivocou. Do livro de Romanos ao livro de Hebreus, não pode ser queimado, picado, jogado na fogueira, mandado para Israel. Quarto lugar, os legalistas estão certos? Ou a Bíblia, com a revelação do novo pacto da graça de Deus, é que está certa? Você está refletindo? Então, amados, vamos crer, vamos receber esta revelação de peito aberto, sem medo, sabe? Sem transtornos, sem problemas com o legalismo. Esta mensagem da graça acaba com todos os mistérios. Porque aí fora dá a impressão que há coisas que só o pastor sabe. É ou não é? Ah, com certeza. Na graça acabam todos os mistérios. Na lei chega uma hora que eles não têm mais o que dizer. E eles começam a inventar um monte de coisas. Não tem mais o que dizer, então vamos inventar. Começam a inventar. E quando as ovelhinhas de Jesus começam a perguntar sobre a Bíblia, o pastor responde: mistério. Parece que cada um teve um pastor parecido com o outro nessa hora. Mistério. Quando você estiver na glória, vendo os querubins e os serafins, quando você estiver face a face com o Criador, se você for, né? Se você merecer, Deus vai lhe revelar. Ah, é? Nós aqui já estamos face a face com Deus há muito tempo. Já foi descortinado, o véu já foi rasgado. Há um novo e vivo caminho. Temos acesso ao trono da graça do Pai, amados. Jesus está na sua vida, na sua vida, na sua vida. Ele transformou a sua vida e Ele está lhe revelando esta mensagem. Diga glória a Deus. O que era mistério tornou-se a verdade absoluta para nós. Não é mais mistério. Amém? Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. O que ele faz culto após culto aqui há 14 anos? Confirma. Ele é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Mas que ousadia esse Paulo, hein? O meu evangelho. Era o único, o verdadeiro. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, era mistério.
Agora, conforme a revelação. Bispo, revelação? Não sei falar, pastora Jaque. Revelação. Só o bispo sabe fazer esse R. Conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Estava guardado. O que você está conhecendo estava guardado em silêncio. Versículo 26. E que agora, ai, aleluia, aleluia, agora se tornou manifesto. E foi dado, você não pagou nada, nem tem que pagar, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, as mesmas, amados. Segundo o mandamento do Deus eterno, Ele mandou que você tivesse acesso, Ele mandou que você tivesse a revelação, Ele mandou que os mistérios fossem revelados a você, para a obediência por fé, entre todas as nações. Graças a Deus. Porque se você está ouvindo isso, agora não é mais mistério para você. Amém? E lembre-se que até você chegar na nossa igreja, ou ouvir o nosso programa na rádio, ou receber um panfleto, um informativo, um CD, ou, sei lá, ler um livro do apóstolo Miguel Ângelo, ou assistir o programa na televisão, ou ver um culto pela internet, isso era mistério para você também. Agora não é mais. Diga graças a Deus. Agora, nós obedecemos por fé. Para que isso te foi revelado? Os mistérios que estavam ocultos, guardados em silêncio. Para que você obedeça aos mistérios por fé. Não aquele monte de tramas que estão por aí, não é? Para que você obedeça estes mistérios, esta revelação por fé. Entre todas as nações. Então agora nós obedecemos por fé os mistérios que estavam guardados em silêncio, mas que Deus tornou manifestos por intermédio do apóstolo Paulo. Versículo 27. Ao Deus único e sábio, Deus é sábio. Seja dada, tem gente falando, mas por que para mim? Olha para mim, Deus é sábio. Olha para Ele. Por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é sábio, Deus lhe trouxe a este lugar. O seu perfil de cristão é um perfil que não aceita ser enganado. Deus lhe trouxe para o lugar certo. Deus separou e preparou o apóstolo Paulo para aqueles tempos. Porque está escrito em Lucas 2:30. Ai, que coisa linda isso aqui. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Havia um velho ancião apresentando Jesus no templo, num costume judaico. E esse profeta era cego. E ele diz, os meus olhos já viram a tua salvação. Ele sabia quem ele carregava nas mãos ali, amém? A qual, a salvação, preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Amados, Cristo já havia preparado uma luz. A luz estava preparada. Qual era? A revelação aos gentios. Ele só deu lá na frente esta revelação a Paulo para chegar até você e até a mim. Lá atrás Deus levantou Paulo. E hoje, bispa, hoje Deus está nos usando. Diga graças a Deus. Sabe o que nós somos? Uma luz para o mundo. Você é uma luz para a sua família. Você é uma luz para o seu bairro, uma luz para os seus amigos, uma luz no seu trabalho, uma luz no meio evangélico, amado. Há um grito que clama por uma reforma. Nós precisamos ouvir esta voz e atender a este grito, a este chamado. Quando eu vejo pessoas se batizando nas águas, jejuando, fazendo vigílias, com medo do inferno, com medo do diabo, com medo do juízo, com medo da vinda de Cristo, com medo da tribulação, com medo do Armagedon, porque o grande espetáculo da lei é o medo. Quando eu vejo as pessoas nisso tudo, eu tenho que falar desses mistérios. Nós temos que abrir a nossa boca, porque deixaram de ser mistérios. Vamos levar o conhecimento às pessoas. Eu assisti a um culto pela TV outro dia, uma ministração, um pedaço de uma ceia numa igreja.
E eu falei, olha, o pregador até que está indo bem. Ele pegou lá o pão, sabe? E começou a falar umas coisas assim, interessantes, né? E eu falei, olha, tá em linha, que bonito. Distribuíram o pão, todo mundo comeu o pão. Aí parou, senta todo mundo. Eu disse, eu acho que tiraram o vinho da igreja evangélica, né? Aí distribuíram envelopes, disseram, agora você põe o dinheiro no envelope e faça o seu propósito, a oferta pelo que você quer receber. E eu disse, nossa, depois do pão, agora arranca a lã da ovelha. E passaram lá, os diáconos, sei lá o quê, obreiro, não sei como chama lá, passaram com cestas, e todo mundo pondo envelope, a igreja inteira. Agora, da mesma forma, naquela noite o Senhor tomou o cálice e continuou a ceia. E eu disse, estava indo tão bem. Amados, no meio de uma ceia do Senhor, entre os dois elementos, entre os dois materiais, houve uma coleta de dinheiro. A gente tem que abrir a boca. A gente tem que falar a verdade. A gente tem que levar a graça de Deus. 1 Timóteo 2,7. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Hoje, amados, Deus está nos usando dessa forma. Mestre na fé e na verdade. Amém? Glória a Deus. Diga com fé, diga, eu posso ser como o apóstolo Paulo. Eu também recebi a revelação. Eu posso ser mestre na fé e na verdade. E para encerrar, vamos falar das fábulas, porque eu comecei aqui lendo 2 versículos e um dizia assim, olha, não dê crédito, não aceita, né? Foge das fábulas e de velhas caducas. Fábulas? O que são fábulas? Eu anotei aqui uma frase do Bispo Nacional Miguel Júnior, eu achei, é simples, mas é tão profunda. Ele diz assim, o que não é lei e não é graça, é fábula. Realmente, ou é lei e está tudo lá no legalismo, no judaísmo, ou é graça. E o que não está lá na lei e nem está lá na graça, o que é? É fábula. E há pessoas, amados, hoje uma grande multidão, que não vive nem a lei e nem a graça. Vivem fábulas. Dê um exemplo, bispo. Venha beber a água da gruta sagrada. Isso é o quê? Fábula. Só um velho caduco dos infernos poderia inventar um negócio desse. Toque no manto dos milagres. Isso é fábula. Amados, e tem um sujeito, vou falar assim, que cara ia ficar muito pesado. Tem um sujeito, cidadão, que quando o programinha dele está no ar, ele conta historinhas de Jesus. A mulher da hemorragia, o ceguinho de Jericó. Mas no outro canal, na mesma hora, a turma dele, disfarçada, porque até o nome da igreja eles tiram uma palavra para pensar que é outra. Mas o símbolo está lá, é o mesmo. Fica lá, chamando as pessoas para a gruta, para pegar o pente da salvação, o sabonete do Calvário, a torre de vigia. Aí vem as mesmas mentiras. E lá nas igrejas, aquele monte de campanha, aquela monte de coisa, e dizem que é graça. Outro dia eu passei ali num lugar, ainda bem que é bem longe daqui. Estava lá a placa da igreja, não sei o que lá, graça. Aí embaixo do nome da igreja tinha uma faixa. Beba da água da gruta sagrada. Isso é graça. É lei. É desgraça. É fábula. Amém? Leve um graveto do Monte das Oliveiras. Você acha que alguém foi lá buscar graveto para você?
beba da água do Rio Jordão. A mulher que mais enchia vidrinhos numa denominação da água do Rio Jordão se converteu na graça, lá na nossa sede. Ela disse, olha, apóstolo Miguel, era tudo do tanque da minha casa. Leve um vidrinho do óleo de carnaúba. É óleo de carnaúba lá do Monte Sinai. Sabia que não tem carnaúba no Monte Sinai? É. Traga uma meia enrolada do seu marido. Limpa. Não, eles não especificam. Traga meia enrolada. Pode ser com chulé mesmo. Nós vamos fazer aqui a campanha da batalha do pé. E ele vai voltar para casa. Mas é interessante que no centro de Macumba falam a mesma coisa. E mandam trazer as mesmas coisas. E distribuem quase as mesmas coisas. Né? Isso não nos espanta. Porque dizia já em 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas nem os que estão à frente, nem muitas pessoas que já estão envolvidas com tantas fábulas, não suportam. Você vai falar da graça? Ah, não, esse negócio é muito complicado. Isso daí que... o quê? Prendedor de roupa? Não, amado, predestinação. Eu prefiro o graveto do Monte Sinai. As pessoas estão o quê? Olha só, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ora, eu quero uma meia de chulé enrolada, guardada num lugar para me dar sorte. Então eu me cerco de mestres que aprovem isto. As pessoas querem isso, amados. As pessoas querem. Tem gente que tem um santuário lá, como chama aquele negócio? Um altar? Não chama... Que bota lá um monte de vidrinho. Olha, aqui tem tudo que eu já peguei. Amado, não está cabendo no oratório, naqueles negócios. Tem que fazer um baú. Porque tem aliança ungida, tem fiozinho, tem fitinha, tem continha, tem bolinha, tem flor, tem mato, tem espada, tem São Jorge. Não sei se tem, mas tem tudo isso lá. E aí vem, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha, teve um lugar aí, que me contaram, tá? Que estavam fazendo uma campanha do nome na oração. Quem quer o nome na oração? Quem quer o nome na oração? Todo mundo queria o nome na oração. Então, nós vamos começar com 100 mil reais para pôr o nome na oração. Começou com 100 mil. Depois, lá pelas tantas, caiu para 50 mil. E foi caindo. Chegou em 1.000 reais. Parou. Quem não der 1.000 reais, doutor Paulo, não tem o nome na oração. Oração cara, não. Jesus foi para a cruz para você não pagar nada pelos benefícios, pela sua herança. Mas tem gente para pôr o seu nome numa oração dizendo que menos de 1.000 reais não dá. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, fala da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho, cumpre cabalmente o teu ministério. Para falar da graça, tem que ser sóbrio. Diga sóbrio. Não pode ser bêbado. As pessoas estão por aí, mas você fala uma coisa... Onde você está indo? Hoje é a 22ª dia de jejum. Estão embriagadas, as pessoas estão bêbadas. O que ele diz aqui? Ser sóbrio em todas as coisas. Aqui você está sendo bem alimentado. Você está bebendo a água da vida. Aqui a sobriedade, aqui a verdade, aqui a paz, aqui a refrigério, aqui a regozijo. Aqui a tua bênção é de graça. Você acessa a bênção por fé. Aleluia! Vamos voltar lá para encerrar. 1 Timóteo 4:6.
Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Estas palavras são da fé e essas palavras são da boa doutrina. Elas ativam a sua fé e produzem milagres. Amém? Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, onde há pregação de verdade, há fé legítima. E onde há fé legítima, tem que haver vitórias. Amém? Então diga, é por fé. Então, basta que você tenha certeza, basta que você tenha a convicção. É isso que agrada a Deus. Isto move o coração de Deus. Nós temos aqui no nosso ministério grandes testemunhos. Muitos testemunhos, muitíssimos testemunhos. E nós nunca distribuímos nenhum vidrinho de óleo. Nós nunca fizemos aqui um jejum sequer. Nós nunca aqui passamos madrugadas no monte. Porque nós vivemos por fé. A fé traz resultados. A fé funciona. A fé vence o mundo. Esse é o alimento bom, é o alimento sólido que nós damos às ovelhas. Aqui, amados, há um povo fiel. Aqui é um povo saudável. Aqui é um povo santo. Aqui é um povo sóbrio. Aqui é um povo que tem um amor tão grande por Jesus. Um zelo tão grande por Jesus, mas com entendimento. Deus trouxe aqui alguém hoje, tem trazido todos os cultos. Que durante a mensagem, não precisamos fazer cultos de evangelismo aos moldes tradicionais. Mas que enquanto nós estamos falando aqui, ao ouvir esta mensagem, ao conhecer a graça, ao receber o amor de Cristo, ao ser tocado pelo Espírito Santo, ao ser impactado por Deus, há pessoas que dizem, eu quero esse Jesus, esse eu quero, esse é bom, esse aqui, desta igreja, o dessa igreja é o da Bíblia, esse é o verdadeiro Deus e o Evangelho, amados. E há pessoas que sem precisar de apelo dizem, eu recebo Jesus como meu Deus, como meu Salvador. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo na minha vida. Você que está aqui hoje, precisa fazer esta oração. Você que veio da lei, chega de rudimento, de fábulas, chega de escravidão, chega de fardos pesados. Você pode dizer hoje, eu quero tudo novo na minha vida, eu quero experimentar essa graça, eu quero ativar o meu benefício, o favor de Deus somente por fé. E assim vai acontecer. Na graça, amado, nós estamos livres, nós estamos limpos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, já estamos aperfeiçoados, já fomos santificados. Este apostolado tem boa palavra, tem boa doutrina para a sua vida. E eu encerro com Efésios 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Nós também temos amor pelas ovelhas de Jesus. Se não tivéssemos, estávamos aí falando talvez o que os outros estavam falando. Temos amor pelas ovelhas de Jesus. Nos importamos com elas. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Será que alguém tem ouvido a respeito dessa dispensação? Desse pacto? Você tem ouvido? A mim confiada para vós outros gentios. Versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, qual é o grande mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual, este Evangelho da graça, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ao conhecer o Evangelho da graça, você compreende tudo que você tem direito. E você assume que é seu direito reinar em vida através de Jesus Cristo.
Este evangelho lhe dá confiança, ousadia, por causa da fé que está em você. Curve sua cabeça, oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, eterno Pai, mais que vencedores somos todos nós por Ti, Jesus. Obrigada por esta dispensação da graça a nós, Senhor, confiada. Obrigada, Jesus, por este mistério revelado. Estes mistérios que estavam escondidos, estavam ocultos, estavam guardados. Outras gerações não tiveram acesso, mas aprenda a Ti, Pai. Nos dar a conhecer estes mistérios, Senhor, por graça. Estes mistérios que fazem bem, Senhor. Esta boa palavra que abre a mente, que faz ver pela fé Deus operar. Aqui Deus opera, agora Tu estás operando, Senhor. Agora Tu estás curando, agora Tu estás restaurando vidas. Agora Tu estás levantando o caído, o abatido. Agora Tu estás renovando forças, agora Tu estás prosperando. Agora Tu estás, Senhor, abrindo portas grandes. Porque pela fé Tu operas, Pai. Por causa desta doutrina, Senhor, pessoas estão sendo geradas com ousadia, com confiança, ó Deus, assumindo a verdadeira posição espiritual em Cristo Jesus, assentados contigo em lugares celestiais, por cabeça nesta terra. Não há escalda para se arrastar, por cima e não por baixo, para ter, para emprestar e não tomar nunca mais emprestado, para reinar, para governar em vida, Senhor. Ó Deus, esta palavra tem um poder operante em nós. Não é necessário, Senhor, oferecer nada às Tuas ovelhas. Nenhum objeto, nenhum amuleto. Não é necessário, Jesus. Porque se assim o fizéssemos, estaríamos roubando a Tua glória para colocar em coisas. Mas aqui a Tua glória é a Tua glória. E nós a Te damos, Pai. Por fé, recebemos tudo aquilo que é nosso direito e que faz parte da nossa herança. Que enquanto os Teus filhos misturaram esta palavra com fé, o Teu Espírito Santo tenha confirmado, revelado, oh Deus, amadurecido, libertado, sarado, prosperado, multiplicado, surpreendido. E que ao sairmos deste santuário hoje, Senhor, saiamos de cabeça erguida, como ministros, sóbrios que somos, Senhor, do verdadeiro Evangelho, o único que edifica e dá herança, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ouvir a bênção final do nosso bispo. Se você quiser, indique esta mensagem para alguém. A partir de amanhã está disponível em nosso site. E daqui a alguns minutos, disponível na nossa livraria. Maravilhoso e eterno Pai, graças Te sejam dadas, Jesus, mais uma vez por esta noite. Obrigado, Senhor, pela honra e pelo privilégio de pertencermos a um ministério que tem a Tua verdade, Jesus, absoluta, como motivo de pregação, Jesus. E nesta noite todos nós fomos alimentados com palavras da boa e sã doutrina, o único e verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Obrigado, Jesus, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado, Jesus, porque hoje nós sabemos quem somos, ó Pai. Sabemos que a nossa verdadeira identidade é espiritual. Que antes de tudo, ó Pai, somos espíritos
predestinados desde antes da fundação do mundo, para o louvor da tua glória. Isso enche o nosso coração de alegria e de paz, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque nós deixaremos esse santuário logo mais, com a certeza, ó Deus, que aquele que habita em nós, aquele que fez morada em nosso espírito, é suficiente Salvador para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Por isso nós declaramos, ó Pai, que a sexta-feira, Jesus, será mais um dia de vitória, um dia de grandes manifestações do Teu poder e da Tua glória na vida dos Teus santos, ó Deus. E que o Teu poder, o Teu bom perfume, mais uma vez exalará da vida dos Teus filhos, daqueles que são chamados pelo Teu nome. Por isso nós nos despedimos, ó Pai, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que foram alimentados com palavras da boa e sã doutrina, digam amém. Aleluia! Glória a Deus!
Glória a Deus, aleluia! Deus seja louvado.